Eu me chamo Cláudio Nascimento, eu sou cenógrafo, diretor de arte e artista plástico de formação. Eu me formei pela Escola de Belas Artes da UFRJ já há alguns anos, bons anos. E aí eu comecei com cenografia, fazer cenografia alguns anos depois de formado. Eu não sou formado em cenografia, sou formado em Belas Artes, pela EBA, em arte pela EBA. E aí eu, enfim, comecei dando aula, essas coisas, mas cenografia mesmo, de fato, eu só fui começar poucos anos depois de ter me formado. Agora, foi uma coisa meio por acaso. Quando eu terminei a Belas Artes, enfim, eu dava aula, tinha um ateliê, fazia ilustração, fazia aquele monte de coisa como só ia acontecer com todo artista, né? Como a maioria, né? Me formei muito novo e não tinha exatamente ideia do que fazer. Para ser bem sincero, quando eu estava na faculdade, eu nem sabia o que era cenografia, assim, direito. Sabia que, né, cenografia como profissão, né? Sabia que tinha cenografia porque eu via televisão, cinema e teatro. Não era uma coisa assim que eu falasse, pô, cenografia é um trabalho maneiro, né? Eu estava nem aí. E aí você vai aos poucos, né? Com essa disposição, né, de quando a gente vai fazer arte ou qualquer atividade afim, né, similar, a gente termina nessa de fazendo tudo um pouco, né? Tudo que convida você faz, né? Aquela vontade de trabalhar, né? E de aprender e aplicar as coisas que você vai fazendo tudo. E aí tem dois começos aí. Um amigo meu da escola, o Marcos Cardoso, que é um artista plástico hoje, assim, bem conhecido, me chamou, eu e mais alguns, né, da escola, que ele pegou um trabalho para fazer uma pintura de arte, que na cenografia, isso é uma coisa também, gente. Pintura de arte é um termo da cenografia, que é o que eles chamam de pintura artística, que é o que diferencia da pintura de parede, por exemplo, né? Que é uma pintura que eles chamam de pintura lisa. Essas são expressões que a gente usa na cenografia. Era para fazer a pintura de arte de uma- não era nem uma paisagem, não, acho que era só um céu mesmo, assim. E aí ele recrutou assim, meia dúzia, né, de alunos lá da escola, e eu fazia pintura, né, e tal, para fazer esse céu. E fomos. Era na Globo, a Globo antigamente era os estúdios da Globo, eram em Bom Sucesso, o Projac estava sendo construído naquela época ainda, eu acho. E aí nós fomos fazer esse trabalho lá era CGP, Central Globo de Produções, que era pertinho da faculdade, que era em Bom Sucesso, e a Belas Artes fica no fundão, né? Era só atravessar ali a Avenida Brasil, estava lá na CGP. Era perto da Fiocruz, por ali. Quando a gente chegou lá, era um estúdio gigante. Eu nunca tinha entrado num estúdio na minha vida. Achei aquele negócio, porra, um mundo. E não tinha nada no estúdio, estava branco. Só tinha um pano enorme onde que a gente ia pintar. Uma parede devia ter, não é brincadeira não, assim, uns 20 metros de comprimento por 6 de altura. Era muito grande, era muita coisa. E nós éramos uma galera, assim, levou. Aí eu entendi por que a gente era, nós éramos tantos, né, para pintar aquele céu. Ah, não. Desculpa, vou voltar atrás. Não era só um céu, não. Tinha uma paisagem assim que na parte de baixo tinha uma vegetação, umas flores e tal. Aí a gente se dividiu. Um ia pintar, o Puccinelli ia pintar as flores, que o Puccinelli era um ótimo pintor de paisagem, ele ia pintar as flores, e o Matinho, o outro ia pintar o morro, o James, eu ia pintar as nuvens. Enfim, a gente se dividiu. E aí eu lembro que eu estava pintando o céu e umas nuvens em cima do andaime. E aí, daqui a pouco, começa a gente lá pintando, todo mundo pintando, né? Já estava lá horas pintando, começa a chegar uma galera e botar coisa no chão, e montar, né? E botar umas coisas no chão, separar, e eu olhando lá de cima, não estava entendendo nada. Os caras chegaram com uns latões de óleo. Você sabe aqueles latões de óleo, assim, que tem 80 centímetros de altura, mais ou menos, tá? Os caras foram chegando com um latão de óleo, empilhando latão de óleo, fazendo umas colunas, assim, grandona. E eu não estava entendendo nada, que era aquelas pilhas de latão, né? Aí os caras colocaram um tecido em volta, assim, forraram aquilo com tecido e começaram a pintar. E aí eu me dei conta, algumas horas depois, que eles estavam fazendo troncos de árvore. E eu falei, porra, aquilo foi um negócio que me chamou a atenção e eu achei maneiro, né? Falei, porra, que bagulho maneiro. Esse foi o meu primeiro contato com cenografia. E, assim, muito me interessou a maneira como os caras representavam aquilo, né? Como é que eles estavam construindo as coisas que, para mim, ficava meio só na pintura. E aí, isso foi o meu primeiro contato, né, com a cenografia. Depois disso, a Faculdade de Belas Artes ela tem ainda uma relação muito próxima com o carnaval carioca. Aliás, isso é uma pergunta que eu vou fazer depois, se todo mundo é do Rio que está aqui nessa. Você é do Rio, Ari? E Luciano, também é do Eu Rio? moro em Niterói, mas eu sou de Minas Gerais. É, de Minas, mas você está morando aqui no Rio, Tô na morando. estado. Tá, maneiro. E aí o carnaval, a escola tem uma relação muito próxima com o carnaval, com as escolas de samba, e é uma tradição os alunos da escola, principalmente de escultura e pintura, ir trabalhar nos barracões de carnaval. E eu comecei lá trabalhando em barracão de escola de samba, e aí eu tive
uma outra experiência, uma outra visão do que é cenografia para carnaval, para a escola de samba. E aí essa foi a minha grande escola de cenografia, foi o carnaval, por onde eu comecei. E aí, naturalmente, você vai fazendo uma coisa, aí alguém te chama para fazer teatro, eu fui fazer teatro, sempre, né, como assistente, aí fiz umas coisas de cinema também, como assistente, como pau, tinha um ateliê depois montei um ateliê de adereços e pinturas e tal, essas coisas, com os amigos da faculdade. E, bom, foi assim que eu comecei e foi assim, naturalmente. Uma coisa chama a outra. Aí comecei a trabalhar no teatro. Teatro é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não faço há muito tempo teatro. Porque depois que eu passei a fazer cinema e televisão, assim, fui perdendo espaço no teatro e tal, e ninguém nunca mais me chamou para fazer teatro. Só os meus amigos atores é que às vezes me chamam. Mas mesmo assim é muito raro. De vez em quando, sei lá, acho que eu faço uma peça de teatro a cada 4 anos, nessa média, assim. E aí, enfim, depois do teatro, eu fiz algumas coisinhas no cinema, nada muito digno de nota, e aí comecei a fazer TV. E foi na TV que eu me consolidei como cenógrafo e depois como diretor de arte. E aí essas experiências também, variadas, né? Carnaval, teatro, televisão, sempre me ajudaram muito também. Eu ganhei muita experiência, ganhei um repertório muito grande, né, de soluções, materiais e necessidades técnicas, né? Porque o teatro, a televisão, o cinema, o carnaval, ou seja, cada um tem a sua especificidade técnica, né? Cada um é visto de uma forma, né? Cada um é feito para ser visto de uma forma, para ser compreendido de uma forma. Então, assim, você usa as cores, né? Se você pega o mesmo elemento num cenário de teatro, em televisão, são dois elementos que são tratados de forma completamente diferente. Em termos de confecção mesmo, que eu estou dizendo acabamento, sabe? Então, assim, se você vai fazer uma árvore para o teatro, essa árvore é diferente se você for fazer lá para televisão e se esse cenário for para o carnaval. A maneira mais clara na verdade, de explicar isso que eu falei é se alguém já viu algum espetáculo teatral que tenha sido adaptado para TV ou cinema, ou vice-versa, né? Um texto que foi feito primeiro na televisão e no cinema e foi adaptado para o teatro. Você vê as diferenças de tratamento entre uma coisa e outra, né? Entre um veículo, né? Entre um meio e outro. São meios que precisam de tratamentos diferentes, porque são vistos principalmente de maneira diferente. Uma coisa é você vê ao vivo no teatro, outra coisa é você ver através da televisão, né? Com outro tipo de edição, né? Iluminação, tudo é diferente. E é diferente porque atende a especificidades diferentes, né? Não é diferente só porque a gente quer que seja. É diferente por causa disso. E é isso, assim, basicamente a minha formação e meu caminho, não quero também me estender muito nisso para a gente não perder a aula inteira falando de mim, que eu também não acho a menor graça nisso. Mas é isso. O importante disso que eu estou falando, né, para resumir isso que eu falei da minha formação, é que eu acho que o importante é a diversidade, é a diversificação de aprendizado, né, e de atividades profissionais. Você ganha muita experiência com isso, e isso te ajuda muito na maneira como você vai trabalhar e como as pessoas vão encarar o seu trabalho também, os resultados que você tem. Agora eu vou falar um pouquinho do curso, fazer um pequeno resumo de como funciona o curso na ABC. Não sei se vocês já sabem como é o sistema do curso todo, né? Fazendo filme. São vários cursos, assim como temos esse de cenografia, direção de arte, tem o curso de direção, curso de roteiro, curso de direção de fotografia, que mais? Curso de assistente de direção, já falei roteiro, né, já. Figurino, curso de quase todas as atividades que concorrem para realizar um produto de audiovisual. Nesse caso aqui, cinema, né? Ou TV, que é o que a gente mais fala sobre cinema. E aí essas turmas, a turma de roteiro, primeira turma de roteiro, vai desenvolver um roteiro. Um ou mais roteiros na turma de roteiro. E as outras turmas vão se reunir em equipes para realizar esse roteiro, para filmar esse roteiro. Esses roteiros vão ser curtas filmados, vão se transformar em curtas-metragens, filmados nas dependências da ABC, lá em Laranjeiras. E cada turma a gente vai dividir as turmas
em equipes e essas equipes vão se juntar para realizar cada filme. Então, digamos que sejam 4 filmes, que isso varia muito pelo número de alunos também, né? Então, assim, digamos que tenha 4 filmes e a gente tem 8 alunos. Então, cada 2 alunos vai fazer um filme. Aí junta 2 alunos da nossa turma de cenografia, direção de arte, 2 alunos, um aluno de direção, um aluno de. Enfim, vai pegando um aluno de cada turma, 1 ou 2 alunos de cada turma, junta todo mundo e realiza o filme. Aí tem o assistente, aí tem função para todo mundo, né? Assistente de câmera e tal. Na verdade, a turma inteira participa de todos os filmes. Eu prefiro assim. É que às vezes tem gente que não pode filmar naquele fim de semana, porque tem uma viagem marcada ou uma prova marcada, né? Ou vai trabalhar e tal. Enfim, tudo bem. Aí a gente divide os filmes, porque cada filme é feito num fim de semana. Mas se todo mundo puder num fim de semana, todo mundo trabalha no filme. Porque a equipe de arte também, que é responsabilidade da nossa turma, né? Toda a equipe de arte é nossa, apesar do nosso curso ser só de cenografia e direção de arte. Então, a equipe de arte, ela é formada pelo diretor de arte, o cenógrafo, os assistentes, né? Que é o assistente de set e tal, contra-regra, produtor de objeto e mais uma porrada de gente. Então, assim, mais algumas pessoas, não é porrada, não, mais algumas pessoas e alguns se repetem e tal. Então, a gente divide a turma em equipes assim e realiza cada filme. Então, assim, a Ari vai fazer a direção de arte de um filme e a Bri. E agora é Bri, que eu não sei se eu falo a Bri ou o Bri, porque Bri é o quê, gente? Bri, não sei. Bom, enfim, vou mudar então. A Maria faz a cenografia de um filme, né? A Ari faz a direção de arte e a Maria faz a cenografia do filme. No outro filme, é a Shoa. Pô, gente, só tem nome maneiro nessa galera também. Shoa e Karen. Shoa faz a direção de arte, e Karen faz. Eu espero que eu esteja pronunciando direito também o nome, tá? Desculpa se eu não tiver. É, Shoa. Oi, Raíssa, tudo bem? Raíssa é amiga da gente. Valeu, Shoa, Oi, estou tudo bem? pronunciando Vim certo, aqui né? fuxicar. Boa noite. Raíssa é minha coordenadora. Estamos Show. preparando um guia Oi? prático aí de produção das filmagens, vou te encaminhar. Tá bom. Ah, valeu, obrigado. Eu estou falando da experiência. Bom, Shoa e Karen, por exemplo, uma faz direção de arte e outra faz cenografia num outro filme, num segundo filme. E essas posições vão se invertendo depois. Entendeu? Na outra, a Karen faz a direção de arte e a Marina faz a cenografia, e assim a gente vai. Todo mundo trabalha em todos os filmes e todo mundo exerce várias funções também durante as filmagens, em todas as filmagens. Essa, isso é que é o bacana, eu acho, desse curso, é isso, é essa experiência prática que vocês têm em várias atividades e, e não só da nossa área, né, na área do departamento de arte, como dos outros. A convivência e o contato na prática, né, o contato com os outros departamentos, que são os departamentos de fotografia, o departamento de direção, né? Cada um. Ah, isso é que eu acho, essa experiência é que eu acho muito enriquecedora nesse curso. Não só fazer o filme na prática, como esse convívio, né? Essa troca com os outros departamentos, que é um exemplo, né? Um microcosmo do que é a realidade, que a gente faz na realidade no cinema e na TV. Aliás, a gente faz o possível para que o ambiente e seja o mais parecido possível com o ambiente profissional, né? O que implica em exigir uma certa seriedade, né? No lidar, né? Ainda que os alunos não tenham experiência, né? Tem que ter um certo compromisso, né? Com a realização daquele filme. Agora eu vou entrar numa parte que eu faço pergunta, tá? Primeira pergunta é se com relação a isso que eu falei, que é o módulo curso e a minha formação e tudo mais, e a atividade de cenografia, se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar sobre o que eu falei. A outra, eu queria perguntar assim, muito rapidamente a formação de cada um, assim. Quem puder.
Ari, vou começar com você, óbvio, né? Por você, né? Eu sou a Ari, eu tenho 19 anos, sou de Minas Gerais, vim aqui para Niterói para cursar cinema na UF. Eu Ah, show. estou atualmente no segundo período e a gente está com a matéria de direção de arte. Então, e sempre na faculdade falam dos cursos da ABC, e aí eu vi que iam dar essas aulas grátis. Então, assim, calhou no momento, porque eu vou estar justamente fazendo um trabalho prático, cuidando de cenografia, figurino, vai ter uma aula gratuita de figurino também. Então, Uhum. eu estou aqui nesse processo, tá? Estou com expectativa. Ah, maneiro, maneiro. Alguém mais quer falar? Perguntar em ordem alfabética. Bri, Shoa, querem falar? Tem alguma dúvida, não? Do que eu falei? Oi, tá dando pra me escutar? Estou escutando. Ah, sim, sim. Eu sou a Joa, tenho 15 anos, eu sou estudante de produção Ok. audiovisual É mesmo, na Shoa? FATEC. Sim, sim, na FATEC Adolfo Bloch. E lá comentou Nossa. bastante sobre os cursos do ABC Cinema. E aí eu vim procurar um pouco para me especializar mais, já que a escola, apesar de me dar uma boa formação, eu ainda quero aprender um pouquinho mais, né? Porque tem algumas coisas que a gente não foca tanto, já que a escola é focada mais para a profissão de radialista. Então, é mais ou menos por causa Sim. disso que eu Poxa, gostaria. que legal, Shoa. 15 anos, é isso? Foi isso que eu ouvi? Sim, sim, é ensino médio técnico integrado. Que maneiro. Parabéns, Shoa. Obrigada. Gostei. Sim. Parabéns. 15 anos já está assim tão, né? Tô ligado. Faço meus aplausos da área. O... E aí, Bri, quer falar? Não? Bom, enfim, nenhuma dúvida ali sobre como. Então eu vou te perguntar para ver se eu consigo tirar uma dúvida de você. É, você está fazendo cinema. Já tem algum, eu não tenho muita certeza de como é o curso. Já tem alguma especialização? Ou é o básico para todo mundo e depois vocês vão escolher? Como é que é isso? Então, tem essa formação básica, né? Por exemplo, no semestre passado a gente teve aula de som, introdução à linguagem cinematográfica, produção, e aí vai Uhum, estendendo. Tem algumas coisas que infelizmente não tem, mas, por exemplo, direção de arte tem, e aí tem algumas optativas que a gente pode pegar para especializar mais na área, além da monitoria com professores. uhum. Tem falta disso, assim. Direção de arte até que tem bastante coisa. Além de que a gente Sim. pode pegar matérias de outros cursos, né? Tem curso de artes visuais na UF também, arquitetura. Então, sempre dá para puxar a matéria dessas áreas. Mas você não entra assim, predestinado a um curso, a um bacharelado, por exemplo, eu vou fazer direção. Não, Você não não. entra na faculdade, não, é uma formação mais Isso, mais genérica, geral. né? Isso. É, É mais legal. para dar a base para todo mundo. E aí a Entendi. pessoa vai escolhendo seus caminhos ali. Então é isso, gente, é isso. Não me ocorre mais nada. Acho que esse é um resumo do geral. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por mensagem outro dia também. Tranquilo, eu respondo na boa. Por mensagem eu demoro menos, tá? Eu sou bem sucinto digitando mensagem. Eu só falo muito mesmo, assim, não. Tranquilo, Ari? Deu para esclarecer alguma coisa, assim? Clarear um? Muita coisa. Sério mesmo, muita coisa. Vai ajudar bastante, vai ser bem produtivo. Foi bem produtiva. E você ter Ai, que passado do bom. tempo é até bom, é lucro pra gente aqui. É. Bom, tomara que na faculdade se tiver qualquer dúvida na faculdade sobre direção de arte e tal, também pode mandar mensagem, tá, Ari? Eu respondo com o maior prazer. Se precisar de ajuda, alguma coisa, sabe, alguma indicação para ver alguma coisa, trabalho da faculdade e tal, também é amarradão. Às vezes eu estou muito ocupado, demora um pouco para responder, claro, né? Tá como é o trabalho, né? Às vezes trabalhando eu fico muito ocupado, mas na boa, assim, é sério, se você quiser, qualquer dúvida que você tiver, qualquer ajuda que vocês precisarem, né, na faculdade, no trabalho, na escola, manda mensagem que a hora que eu tiver um tempinho, eu respondo amarradão, sabe? Ou indico alguém, né? Se eu não souber, é claro que eu não sei tudo. Se for algo que eu num assunto que eu não domino, eu não conheço tal, eu sempre conheço alguém que sabe resolver o problema. Lembra que eu falei que isso é um trabalho de equipe, né? Então, assim, a gente sempre conhece uma galera que sabe responder as coisas. Tá bom?
Então, valeu, gente. Boa noite. Obrigado, foi um prazer conhecê-los. Show! Fiquei impressionado. Acho que eu tenho 15 anos e tá, né? Assim, já Sim, tão sim. ligada. Show, parabéns. Sim, Parabéns, muito show, obrigada. parabéns. Obrigada. Muito Continue obrigada assim. pela aula, viu, Cláudio? Obrigada Sério De pela mesmo. nada aqui. Obrigado. Valeu, gente. Até Então, boa noite. Até logo, até breve. Sim, boa noite. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.